Queridos irmãos e irmãs, quero saudá-los a todos com muita alegria. Queridos hermanos, hermanas, quiero saludarlos a todos con mucha alegría. Eu venho do Brasil, como vocês já sabem, e é com muita alegria que eu estou aqui com vocês essa noite. Yo vengo de Brasil, como ustedes ya saben, y estoy aquí con mucha alegría en esta noche. O Senhor Deus providenciou essa viagem minha ao Chile. El Señor proveyó este viaje aquí a Chile. E eu conheci o pastor Vladimir, sempre dizia que ele é o meu pregador predileto aqui no Chile. Yo conocí al pastor Vladimir y siempre digo que es mi predicador favorito aquí en Chile. E quando a viagem se confirmou para uma reunião que eu tinha aqui, eu comuniquei a ele e ele prontamente me chamou para vir aqui também. Y cuando el viaje se confirmó para venir aquí a Chile, yo me comuniqué con él y se confirmó todo para poder venir aquí. Eu sou pastor de uma igreja em Teresina, região nordeste do Piauí, do Brasil. Yo soy pastor de una iglesia en Teresina, en la región nordeste Do Brasil. do Brasil. A igreja se chama Bom Samaritano. La iglesia se llama Buen Samaritano. E a nossa igreja também manda um abraço muito forte para vocês. Nuestra iglesia también envía un abrazo muy fuerte para ustedes. Essa noite eu quero tratar com vocês sobre um tema relacionado à história dos batistas. En esta noche yo quiero hablar con ustedes un tema relacionado con la historia de los bautistas. Especialmente quero falar com vocês sobre o que criam os nossos primeiros pais. Especialmente quiero hablar con ustedes de lo que creían nuestros primeros padres. Porque conhecer a nossa história e conhecer aquilo que nossos pais primeiramente subscreveram como fé é importante. Conhecer a nossa história Conocer nuestra historia e conhecer aquilo que nossos pais creram y conocer lo que nuestros padres creyeron é importante. es importante. Hoje vocês sabem que há muitas igrejas batistas diferentes. Hoy ustedes saben que hay muchas iglesias bautistas diferentes. Você vai numa esquina e encontra uma igreja, Usted va a una esquina y encuentra una iglesia e anda um pouco mais e encontra uma igreja batista diferente. y un poco más allá encuentra una iglesia bautista diferente. E se andar um pouco mais, encontra outra diferente dessas duas. Y si va un poco más allá encuentra otra diferente de esas dos. Porém, eu quero mostrar para vocês essa noite algumas crenças importantes e primordiais dos nossos pais. Por eso yo quiero mostrarles esta noche algunas creencias importantes y primordiales que creían nuestros padres. Os nossos pais batistas vêm do século XVII. Nuestros padres bautistas venían del siglo XVII. Nossos pais batistas, antes de serem batistas, eram pedobatistas. Nuestros padres bautistas, antes de ser bautistas, eran paidobautistas. Ou seja, eles batizavam os seus filhos bebês quando nasciam. O sea, ellos bautizaban a sus hijos bebés cuando nacían. Isso porque eles vinham de uma tradição antiga que também fazia a mesma coisa. Eso ocurría porque ellos venían de una tradición antigua que hacían las mismas cosas. Alguns batistas hoje não gostam desse passado, Algunos bautistas hoy no les gusta ese pasado, porque o batismo ele é uma marca muito fundamental, muito característica dos batistas. porque el bautismo es una marca muy fundamental y muy característica de los bautistas. Então, jamais os batistas vão dizer, nós fomos pedobatistas. É difícil dizer isso. Entonces jamás los bautistas van a decir nosotros fuimos paidobautistas. Es difícil oír eso, Mas essa é a verdade. mas esa es la verdad. Nossos pais vieram de uma igreja antigamente chamada JLJ. Nuestros padres vinieron de una iglesia antiguamente llamada JLJ. E essa igreja era uma igreja que havia saído da igreja da Inglaterra. Y esa era una iglesia que había salido de una iglesia de Inglaterra. E eles saíram porque não concordavam com muitas coisas e fundaram essa nova igreja. Ellos salieron porque no concordaban con muchas cosas, por lo cual salieron de esa iglesia. Ao fundar essa nova igreja, eles mantiveram alguns princípios, como o pedobatismo. Al fundar esa nueva iglesia, ellos mantuvieron algunos principios como el credo bautismo, Pedobatismo. paidobautismo. Porém,
No século XVII, no ano de 1630, pero en el año 1630, eles começaram a estudar sobre o batismo. ellos comenzaron a estudiar sobre el bautismo. Toda a igreja começou a estudar sobre o batismo. Toda iglesia comenzó a estudiar sobre el bautismo. Aquela nova igreja era uma igreja muito aberta a discussões, debates. Aquella nueva iglesia era una iglesia muy abierta a discusiones, a debates. Então eles começaram a estudar muitos assuntos, dentre eles o batismo. Entonces ellos comenzaron a estudiar muchos asuntos, dentro de ellos el bautismo. E um dos irmãos começou a defender a ideia de que na Bíblia Y uno de los hermanos comenzó a defender la idea de que en la Biblia apenas o batismo de crentes era visto. solamente el bautismo de creyente era visto. E eles começaram a estudar o batismo na Bíblia. Ellos comenzaron a estudiar el bautismo en la Biblia. E quanto mais se aprofundavam nas escrituras sagradas, Y cuando más profundizaban en las escrituras sagradas, mais eles viam que não conseguiam ver o batismo de bebês. más ellos veían que no conseguían ver el bautismo de bebé. O batismo de bebês não estava nas escrituras. El bautismo de bebé no estaba en las escrituras. E aquilo gerou um debate na igreja. Y aquello generó un debate en la iglesia. Durante muitos anos, aquela igreja continuou discutindo o assunto do batismo de bebês. Por muchos años aquella iglesia continuó debatiendo sobre el bautismo de bebés. Até que, em um determinado momento, por volta de 1633, 34, Hasta que en un determinado momento, en 1633 y entre 1634, houve uma divisão na igreja. hubo una división en la iglesia. Havia um grupo que tinha a mais absoluta certeza de que o batismo era para crentes apenas. Había un grupo que tenía absolutamente certeza de que el bautismo era para creyentes en la iglesia. Outro grupo entendia que o batismo é para os seus filhos também. Otro grupo entendía que el bautismo también era para sus hijos. Então esse grupo que defendia o batismo de crentes decide deixar a igreja amigavelmente. Entonces, ese grupo que creía en el bautismo de creyentes decide dejar la iglesia de forma amistosa. Eles não eram mais pedobatistas. Ellos no eran más paidobautistas. Então eles saem e começam uma nova igreja. Entonces ellos salen e inician una nueva iglesia. Essa nova igreja tem como um dos pontos mais básicos o batismo de bebês, o batismo de crentes. Esta nueva iglesia tiene como uno de los puntos más básicos el bautismo de creyentes. Não era o ponto principal da sua doutrina, não era a sua doutrina principal. No era el punto principal de su doctrina, Porém, era um ponto da sua identidade, importante para a sua identidade. pero era un punto importante para su identidad. Eles haviam se apartado de toda uma tradição que batizava seus filhos. Ellos se habían apartado de toda una tradición que bautizaba a sus hijos. Essa é a história da primeira igreja batista reformada, ou particular. Esa es la historia de la primera iglesia bautista reformada o particular. É importante frisar um ponto aqui. Es importante Marcar um ponto aqui. marcar un punto aquí. Essa igreja, eles haviam rompido com a igreja anterior apenas na doutrina do batismo. Esta iglesia había rompido con la iglesia anterior solamente por la doctrina del bautismo. Eles eram calvinistas, Ellos eran calvinistas, entendiam que Deus havia elegido um povo em particular para a salvação, entendían que Dios había escogido a un pueblo particular para salvación, entendiam que Deus, em sua soberania, iria chamar em um determinado momento estes eleitos, entendían que Dios en su soberanía llamaría a estos determinados elegidos e que estes homens e mulheres chamados, eleitos por Deus, seriam salvos. y que estos hombres y mujeres llamados elegidos de Dios serían salvos. Este grupo, ele era totalmente contrário a uma doutrina da salvação que dava ao homem o poder absoluto da escolha.
Este grupo era totalmente contrario a la doctrina que daba ao homem al hombre el poder absoluto para a salvação, Para a salvação. para a salvação. Eles entendiam que a salvação era um poder de Deus, uma obra de Deus realizada sobre o homem. Ellos entendían que la salvación era poder de Dios, era una obra de Dios realizada en el hombre. Deus visitava o homem na salvação. Dios visitaba al hombre la salvación. Não era o homem que ia até Deus, No era el hombre que iba hasta Dios, porque o homem estava caído em seus pecados. porque el hombre estaba caído en sus pecados. O homem era inimigo de Deus. El hombre era enemigo de Dios. Ele odiava Deus. Él odiaba a Dios. Então era preciso que Deus viesse até o homem Entonces era necesario que Dios viniese hacia el hombre, e fizesse uma grande obra no coração dele. hiciera una gran obra en el corazón de él. Essa igreja batista e essa igreja pedobatista Esta iglesia bautista y esa iglesia Paido Bautista criam nessas coisas, creían esas cosas, mas estavam agora divididos em relação ao batismo. pero estaban ahora divididos en lo relacionado al bautismo. A primeira igreja batista, ela surge oficialmente. Existem algumas datas aqui, mas a data principal é o ano de 1638. La primera iglesia bautista surge aproximadamente en el año 638. 1638. Ali nós temos um pastor Ahí nosotros tenemos un pastor e um rebanho. y un rebaño. Eles são credobatistas, Ellos son credo bautistas, porém ainda tinham um problema. pero ellos tenían aún un problema. Eles batizavam por afusão, derramando água sobre a cabeça. Ellos bautizaban por afusión, derramando agua sobre la cabeza. Como eu disse a vocês, essa igreja gostava muito de estudar, de debater, de pesquisar as coisas. Como les dije a ustedes, a iglesia le gustaba mucho de estudiar, de debatir, Pesquisar. de buscar. Então, um dos irmãos nesta igreja Entonces uno de los hermanos en esta iglesia disse em uma reunião que o batismo nas escrituras não era senão por mergulho completo. dice en una reunión que el bautismo, según las escrituras, no era sino por inmersión completa. E eles então começaram a estudar isso. Entonces ellos comenzaron a estudiar aquello. E eles começaram a pesquisar sobre o batismo novamente. Y ellos comenzaron a buscar sobre el bautismo nuevamente. E eles passaram algum tempo estudando o assunto da forma do batismo. Ellos pasaron un tiempo estudiando el asunto de la forma del bautismo. Eles agora sabiam que o candidato do batismo era somente homens ou mulheres adultos que criam em Jesus Cristo, que proclamavam sua fé. Ellos creían que el candidato a ser bautizado era hombre y mujer adulto que profesaba su fe. Era preciso crer em Jesus. Era necesario creer en Jesús. Mas agora eles estavam estudando a maneira como esse batismo deveria acontecer. Pero ahora ellos estaban estudiando la forma en la cual el bautismo debía ser. Até esse período, o batismo sempre foi realizado na Inglaterra, que era o lugar em que eles estavam, por afusão. Hasta ese periodo, el bautismo siempre fue realizado en Inglaterra, que era en el periodo que ellos estaban, por afusión. Os estudos sobre a forma de batismo também tiveram algum tempo naquela igreja. Los estudios de la forma del bautismo también tuvieron un tiempo en aquella iglesia. E então, baseado nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, Entonces, basado en las escrituras sagradas, en la palabra de Dios, eles entenderam que na Bíblia o batismo também era exclusivamente o mergulho. ellos entendieron que el bautismo exclusivamente la escritura era a través o de la forma de inmersión. Então perceba que esta igreja está rompendo com uma tradição antiga no batismo, no candidato e na forma do batismo. Perciban que la iglesia está rompiendo con la tradición de la forma del bautismo y también de los candidatos. Eles agora batizavam apenas por imersão e apenas pessoas que criam no Senhor Jesus Cristo. Ellos bautizaban solamente por inmersión y las personas que creían en Jesucristo.
Mas eles nunca tinham feito isso antes. Pero ellos nunca habían hecho aquello antes. Na Inglaterra, ninguém jamais tinha batizado por imersão. En Inglaterra, Nenhuma igreja. nadie había bautizado por inmersión en ninguna iglesia. Então, eles decidem enviar um homem Entonces ellos deciden enviar a un hombre chamado Richard Blunt llamado Richard Blunt à Holanda. a Holanda. Porque na Holanda havia um grupo que falava-se em batismo por imersão. Porque en Holanda había un grupo que hablaba sobre el bautismo por inmersión. E eles queriam ver como era. Ellos querían ver cómo era. Eles estavam seguros de que o batismo era apenas o mergulho. Ellos estaban seguros que el bautismo era solamente por inmersión. Mas como nunca haviam feito, queriam ver alguém fazendo. Pero como nunca lo habían hecho, querían ver a alguien cómo lo hacía. Então eles entregaram cartas para esse homem. Entonces ellos enviaron cartas para ese hombre. E este homem foi à Holanda e então participou de uma reunião com batismo. Y este hombre fue a Holanda y participó de una reunión de bautismos. Depois que ele viu as coisas como eram, volta para a Inglaterra. Después que vio cómo eran las cosas allá, vuelve a Inglaterra. E ele então comunica aos irmãos sobre o batismo de crentes por imersão. Entonces luego él comunica a los hermanos sobre el bautismo de creyente por inmersión. E acontece o primeiro batismo por imersão entre os batistas na história. Y acontece el primer bautismo por inmersión entre los bautistas en la historia. Eles então decidem, em um determinado lugar da Inglaterra, batizar-se. Um dos homens Entonces ellos deciden en un lugar determinado de Inglaterra bautizarse, uno de los hombres. Um dos homens está com seu companheiro do lado e decide batizar o seu companheiro por imersão. Uno de los hombres está con su compañero a su lado y decide bautizar a su compañero por inmersión. Depois, este companheiro batizado batiza aquele que o batizou por imersão. Luego, aquel que fue bautizado bautiza al otro que lo bautizó. E esses dois homens batizam toda a congregação. Estos dos hombres luego bautizan a toda la congregación. E assim surgiu o primeiro batismo por imersão na história dos batistas. Y así surgió el primer bautismo por inmersión en la historia de los bautistas. Portanto, nós temos aqui duas coisas importantes. Por tanto, nosotros tenemos aquí dos cosas importantes. O primeiro é o credobatismo e o abandono do pedobatismo. Lo primero es el credo bautismo y el abandono del pacto bautismo. E o segundo é a imersão completa e a recusa de qualquer outra forma de batismo. Y lo segundo es la inmersión completa y el rechazo de cualquier otra forma de bautismo. Mas ainda havia mais coisas acontecendo e que os nossos pais batistas precisavam mudar. Pero aún había más cosas que acontecían y que necesitaban nuestros padres bautistas cambiar. A questão era, por que se batizava bebês e por que se batizava por aspersão, por afusão? La cuestión era, ¿por qué se bautizaban bebés y por qué se bautizaban por afusión? Se não havia nenhum texto no Novo Testamento com bebês sendo batizado ou ordenança para batizar bebês, por que se fazia isso? Si no había ningún texto en el Nuevo Testamento bautizando bebé o alguna ordenanza que exigiera bautizar bebé, ¿por qué se hacía aquello? Eles faziam isso porque a doutrina do batismo de bebês estava ligada a uma outra doutrina. Ellos hacían aquello porque la doctrina del bautismo de bebé estaba ligada a otra doctrina, Chamada doutrina do pacto. llamada doctrina del pacto. Os primeiros crentes reformados, protestantes, a batizar bebês, Los primeros creyentes reformados, protestantes, que bautizaban bebés, não encontraram textos na Bíblia para batizar bebês. no encontraban textos en la Biblia para bautizar bebés. Antes, Antes, eles batizavam bebês porque acreditavam que ao batizar o filho, ele estava salvo. ellos bautizaban bebé porque creían que al bautizar al hijo ellos estaban salvos. Por toda a Idade Média se creu assim.
Por toda la Edad Media se creyó de esa manera. A doutrina do batismo havia sido corrompida na história. La doctrina del bautismo había sido corrompida en la historia. Porém, os protestantes reformados não podiam e não criam que o batismo salvava. Por eso los protestantes reformados no creían y no podían creer que el bautismo salvaba. Então eles começaram a criar Entonces ellos comenzaron a crear, uma teologia da aliança ou do pacto ellos comenzaron a crear una teología del pacto que colocava os bebês dentro dessa aliança com Deus. que colocaban a los bebés dentro de ese pacto con Dios. Zwinglio, Zwinglio, reformador suíço, reformador suizo, estudou muito essa questão estudió mucho esa cuestión e ele desenvolveu a doutrina da aliança y él formó la doctrina del pacto que inclui os bebês. que incluye a los bebés. Ele dizia, Él decía, no Antigo Testamento, en el Antiguo Testamento, Deus fez um pacto com Abraão. Dios hizo un pacto con Abraham. E este pacto é com Abraão e sua casa. Ese pacto es con Abraham y su casa. E neste pacto, os filhos de Abraão têm que ser circuncidados. Y en ese pacto los hijos de Abraham tienen que ser circuncidados. E foi assim por toda a história do Antigo Testamento. Y fue así por toda la historia del Antiguo Testamento. No Novo Testamento, En el Nuevo Testamento, diz Zwinglio, dice Zwinglio, tivemos uma mudança. vemos un cambio. Aquela circuncisão deixa de existir, Aquella circuncisión deja de existir, mas no lugar dela mas en el lugar de ella entra-se o batismo. entra el bautismo. Como os filhos pequenos de Abraão eram circuncidados, Como los hijos pequeños de Abraham eran circuncidados, porque estavam na aliança. porque estaban en la alianza. Então agora os filhos dos crentes Entonces ahora los hijos de los creyentes têm que ser batizados. tienen que ser bautizados. Na perspectiva de Zwinglio, En la perspectiva de Zwinglio, o batismo o bautismo toma lugar da circuncisão. toma el lugar de la circuncisión. Zwinglio dizia, Zwinglio decía, a circuncisão é uma sombra, la circuncisión es una sombra, o batismo é a realidade. el bautismo es la realidad. A circuncisão apontava para o batismo. La circuncisión apuntaba hacia el bautismo. Então, assim, a doutrina da aliança, que incluía o batismo de bebês, entrou na história da Igreja Reformada. Entonces así la teología del pacto que creía en el bautismo de bebé entró en la historia Da Igreja de Reformada. la iglesia reformada. Perceba que não há Bíblia nessa história. Percibe que no hay Biblia en esa historia. Nós não encontramos no Novo Testamento nada que nos ensine que a circuncisão dá lugar ao batismo. Nosotros no encontramos nada en el Nuevo Testamento que la circuncisión da lugar al bautismo. Além disso, Fuera de eso, nossos primeiros pais batistas nuestros primeros padres bautistas notaram, notaron o que é óbvio, lo que es obvio, que apenas os homens eram circuncidados. que solamente los hombres eran circuncidados E somente os filhos de Abraão, aqueles que eram da casa de Abraão, y solamente los hijos de Abraham, que eran aquellos de la casa de Abraham. o que fazer com as meninas? ¿Qué hacían con las niñas? Não vamos batizá-las? ¿No las vamos a bautizar? Além disso, Fuera de eso, nossos pais batistas nuestros padres bautistas perceberam nas escrituras, no Novo Testamento, ¿percibieron? nas escrituras do Novo Testamento, Vieron en las escrituras del Nuevo Testamento que havia uma ordem que antecedia o batismo. que había una orden que antecedía al bautismo. É preciso crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Es necesario creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Como uma criança pode obedecer essa ordem? ¿Cómo un niño puede obedecer aquella obra? Como um bebê que está mamando pode obedecer essa ordem? ¿Cómo un bebé que está mamando puede obedecer aquella orden? Eles simplesmente não podem. Ellos simplemente no pueden. Não há no Novo Testamento, diziam nossos pais, No hay en el Nuevo Testamento un decir nuestros padres, nenhum exemplo de batismo de bebês. ni un ejemplo de bautismo de bebés. Não há no Novo Testamento nenhum mandamento para batizar bebês. No hay en el Nuevo Testamento ni un mandamiento para bautizar bebés. Porém, Pero nas Escrituras está claro
En las Escrituras está claro que é preciso crer em Jesus que es necesario creer en Jesús e que é necessário se arrepender dos seus pecados y que es necesario arrepentirse de sus e pecados depois ser batizado. y después ser bautizado. Então os nossos pais batistas Entonces nuestros padres bautistas começaram a estudar a teologia do pacto. comenzaron a estudiar la teología del pacto. Perceba, eles não eram contra a teologia do pacto, Perciban, ellos no eran en contra de la teología del pacto, mas eles encontraram um erro de interpretação na teologia pactual vigente. mas ellos encontraron un error en la interpretación de la teología pactual vigente. Os reformados haviam se equivocado em entender o batismo. Los reformados se habían equivocado en entender el bautismo. Nossos pais perceberam Nuestros padres percibieron que a maioria dos pedobatistas que la mayoría de los padres bautistas estava caminhando de maneira equivocada estaban caminando de manera equivocada nesta doutrina. en aquella doctrina. Nossos pais Nuestros padres não desconfiavam da fé genuína daqueles irmãos no desconfiaban de aquella fe genuina de esos hermanos e sabiam que eles eram crentes em Cristo, y sabían que ellos eran creyentes en Cristo, mas estavam enganados em relação a essa doutrina. mas estaban engañados en relación a aquella doctrina. Então eles começaram a reformular de maneira mais bíblica a teologia da aliança. Entonces comenzaron a reformular de una forma más bíblica la teología pactual E perceberam que a antiga circuncisão do Antigo Testamento, em que uma criança do sexo masculino tinha o seu prepúcio cortado, y se dieron cuenta que en el Antiguo Testamento un niño masculino tenía el prepucio cortado. isso de fato era uma sombra. Eso en realidad era una sombra, Mas a realidade mas la realidad ainda era uma circuncisão aún era una circuncisión que Deus fazia que Dios hacía no coração do seu povo. en el corazón de su pueblo. Paulo disse Pablo dice que é uma circuncisão do coração. que es una circuncisión del corazón, Portanto, a circuncisão não é o batismo, por lo cual la circuncisión no es el bautismo, mas é uma marca genuína do povo de Deus. mas es la marca genuina del pueblo de Dios. E nossos pais então disseram: Entonces nuestros padres dijeron, esta marca genuína do povo de Deus, esta marca genuina del pueblo de Dios, que garante que alguém é um homem ou uma mulher de Deus, que garantiza que un hombre o una mujer es una mujer o hombre de Dios, era a fé. es la fe. A fé. La fe. Depois da fé, Después de la fe vem o batismo. viene el bautismo. E nossos pais entenderam que essa era a conexão que faltava na doutrina da aliança. Nuestros padres entendieron que aquella era la conexión que faltaba en la doctrina del pacto. Nossos pais entenderam que Jesus Cristo fora dado como perdão dos pecados do seu povo. Nuestros padres entendieron que Jesucristo fue dado como perdón de nuestros pecados del pueblo. Porém, Pero no Antigo Testamento, en el Antiguo Testamento, Cristo havia sido prometido Cristo había sido prometido para que a promessa se cumprisse na sua morte no madeiro. para que su promesa se cumpliese en la muerte en el madero. Portanto, todas as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento Por lo cual, todas las personas que fueron salvas en el Antiguo Testamento foram salvas porque creram na promessa de Deus. fueron salvas porque creyeron en la promesa de Dios. Por todo o Antigo Testamento, Por todo el Antiguo Testamento, o Messias foi pregado. el Mesías fue predicado. Os profetas falaram do Messias. Los profetas hablaron del Mesías. Deus enviará o Messias. Dios enviará un Mesías. Moisés falou do Messias. Moisés habló del Mesías. Era falado do Filho de Deus. Era hablado sobre el Hijo de Dios. E eles creram. Y ellos creyeron. E aqueles que creram Y aquellos que creyeron foram salvos. fueron salvos. Porém, apenas no Novo Testamento, Pero solo en el Nuevo Testamento essa promessa se torna realidade. esa promesa se vuelve realidad. O Messias veio, Jesus, El Mesías vino, Jesús é o Salvador. es el Salvador. E todo homem e mulher que crê nele Y todo hombre y mujer que cree en Él está salvo. está salvo.
não será salvo. no será salvo. Está salvo. Está salvo. É um homem de Deus ou mulher de Deus. Es un hombre de Dios o una mujer de Dios. E com esse entendimento, Y con ese entendimiento, nossos pais mudaram a teologia pactual pedobatista para uma teologia pactual credobatista. nuestros padres cambiaron una teología pactual paido bautista para credo bautista. O fato é mais entendido de maneira simples da seguinte forma. El acto es más entendible de una forma simple. Um pedobatista dizia o seguinte: o meu filho está na aliança porque é meu filho, é o filho de um crente. Un paido bautista decía, mi hijo está en la alianza porque es un hijo de un creyente. E os batistas diziam: não, Y los bautistas decían, no, não sabemos se os seus filhos ou os nossos filhos estão na aliança. no sabemos si sus hijos, nuestros hijos están en la alianza. Desejamos que estejam na aliança. Deseamos que estén en la alianza, Porém, pero a única maneira de saber que eles estão na aliança la única manera de saber que ellos están en la alianza é quando a fé se manifesta neles. es cuando la fe se manifiesta en ellos. Portanto, os nossos pais batizavam apenas os crentes, Por tanto, nuestros padres bautizaban solamente creyentes, porque a fé era um sinal de que eles estavam na aliança. porque la fe era una señal de que ellos estaban en el pacto. Como saber se alguém está na aliança? ¿Cómo podemos saber si alguien está en el pacto? Se ele crê em Jesus. Si él cree en Jesús. E se ele crê em Jesus, Y si él cree en Jesús, deve ser batizado, debe ser bautizado. porque é parte do povo de Deus, Porque es parte del pueblo de Dios. porque está na aliança de Deus Porque está en el pacto de Dios. e tem que ser cumprido o que Deus ordenou. Y se debe cumplir lo que Dios ordenó. Estes são os pontos mais importantes sobre o nascimento histórico dos batistas particulares e a sua fé. Estos son los puntos más importantes del nacimiento histórico de los bautistas particulares y su fe. Pouco tempo depois, em 1644, Poco tiempo después, en 1644, os nossos primeiros pais nuestros primeros padres escreveram uma confissão de fé. escribieron una confesión de fe. Ela foi chamada de Primeira Confissão de Fé de Londres. Ella fue llamada la primera confesión de fe de Londres. E esta confissão de fé Y esta confesión de fe é a primeira confissão que apresenta o batismo somente de crentes. Y esta confesión de fe es la primera confesión que presenta el bautismo de creyentes. Somente de crentes. Solamente de creyentes. Exclusivamente de crentes. Exclusivamente de creyentes. Isso é importante, irmãos. Eso es importante, É hermano. uma marca identitária importante dos batistas. Es una marca que identifica a los bautistas. Os batistas creem que os pedobatistas reformados, protestantes, são crentes genuínos. Los bautistas creen que los paidobautistas protestantes reformados son verdaderos creyentes. Porém, Pero, nesse ponto, en ese punto, dizem nossos pais, dicen nuestros e padres, nós os acompanhamos, y nosotros acompañamos, o entendimento sobre o batismo que eles têm está equivocado. el entendimiento sobre el bautismo que ellos tienen está equivocado. Por isso, eles precisaram escrever a sua confissão de fé, Por eso ellos necesitaron escribir su confesión de fe, porque nesta confissão de fé, porque en esta confesión de fe eles apresentam toda a sua doutrina. ellos presentan toda su doctrina. E toda a sua doutrina é praticamente igual à doutrina reformada dos seus dias, Y toda su doctrina es semejante a la doctrina reformada de sus tiempos, com a exceção con excepción da parte eclesiológica, de la parte eclesiológica que envolve o batismo que envuelve el bautismo e que envolve o governo da igreja y que envuelve el gobierno de la iglesia e que envolve a compreensão sobre a doutrina do pacto. y que envuelve la comprensión sobre la doctrina pactual. Em outras palavras, En otras palabras, 80 ou 90% desta confissão de fé 80 o 90% de esta confesión de fe pode ser subscrita por qualquer igreja pedobatista. puede ser suscrita por cualquier iglesia paidobautista. Ou
nós batistas nosotros bautistas podemos subscrever 80 ou 90% de Pode- qualquer confissão de fé pedobatista. podemos suscribirnos al 70-80% de cualquier confesión paido-bautista. Isso implica dizer Eso implica lo siguiente, que há uma pequena diferença entre nós, batistas e pedobatistas reformados. que hay una pequeña diferencia entre nosotros, bautistas y paido-bautistas reformados. Mas implica dizer também Mas implica también decir que ambos se consideram irmãos em Cristo Jesus. que ambos se consideran hermanos en Cristo Jesús. Depois disso, e para encerrar, Después de eso y para terminar, houve um novo ponto, hubo un nuevo punto, mas um ponto que interessa muito mais a nós do que a eles. mas un punto que nos interesa mucho más a nosotros que a ellos. Porque neste novo ponto Porque en este nuevo punto não havia discussão ou discórdia, no había discusión o discordia, senão no nosso tempo. sino en nuestro tiempo. E eu me refiro ao princípio regulador do culto. Yo me refiero al principio regulador del culto. Se nós pudéssemos voltar ao passado Si nosotros pudiésemos volver al pasado e entrar numa igreja batista reformada na Inglaterra, y entrásemos a una iglesia bautista reformada en e Inglaterra nos sentássemos para começar a participar do culto a Deus e adorar o Senhor, y nos sentásemos para participar en el culto para adorar a Dios, provavelmente probablemente alguns dos nossos irmãos, algunos de nuestros hermanos, ou talvez nós mesmos, o tal vez nosotros mismos, estranhássemos muito aquele culto, extrañásemos mucho aquel culto, porque havia alguns princípios que nós não costumamos ver em nosso tempo. porque habían algunos principios que nosotros no estamos acostumbrados a ver en nuestro tiempo. Por exemplo, Por ejemplo, os batistas defenderam com todos os reformados dos seus dias, los bautistas defendieron juntamente con todos los reformados de su tiempo, assim como pode ser provado por todas as confissões de fé do século XVII, así como puede ser probado por todas las confesiones de fe del siglo XVII, que era somente a Bíblia que era solamente la Biblia que regulava o culto a Deus. que regulaba el culto a Dios. Isso significa dizer Eso significa lo siguiente, que tudo que havia no culto que todo lo que había en el culto era prescrito pela própria palavra de Deus. estaba prescrito por la propia palabra de Dios. Eles não inventavam um modelo de adoração. Ellos no creaban un modelo de adoración. Eles não adicionavam elementos novos no culto. Ellos no agregaban elementos nuevos al culto. Eles simplesmente adoravam a Deus como a Bíblia lhes mandava. Ellos simplemente adoraban a Dios como la Biblia mandaba. Então não havia problema entre eles. Entonces no tenían problemas entre ellos. Porém, no nosso tempo, Pero en nuestro tiempo, isto é um grande problema para todos nós. ese es un gran problema para todos nosotros. Porque isso é o que mais tem descaracterizado as igrejas batistas. Porque esto es lo que más ha descaracterizado a las iglesias bautistas. Mesmo as igrejas batistas reformadas. Aún hasta las iglesias bautistas reformadas. Você vai em uma igreja batista reformada e encontra um modelo de culto. Vai em outra e já tem um modelo de culto diferente. E se for numa terceira, mais ainda. Usted va a una iglesia bautista reformada y encuentra un modelo de culto, luego va a otra y encuentra otro modelo de culto, y luego va a una tercera y encuentra un culto distinto. Porque não observam o princípio regulador do culto. Porque no guardan el principio regulador del culto. Notem, meus irmãos, Noten, mis hermanos, isto foi uma marca dos nossos pais. esta fue una marca de nuestros padres. Isso não foi um culto levado pela cultura daquele tempo. Ellos no realizaron un culto influenciado por la cultura de aquel tiempo. Eles estavam obedecendo o que a Bíblia mandava. Ellos estaban obedeciendo lo que la Biblia mandaba. Eles adoravam conforme Deus lhes dizia em sua palavra. Ellos adoraban conforme a lo que Dios decía en su palabra. Então eles oravam a Deus. Entonces ellos oraban a Dios. Havia momentos em que a oração era maior, momentos que a oração era menor. Había momentos que la oración era mayor y en otros momentos la oración era menor. Havia momentos em que havia uma, duas ou três orações. Había momentos que había una, dos o tres oraciones, Mas eles oravam a Deus. mas ellos oraban a Dios. O culto era parte essencial a oração era parte essencial do culto. La oración era parte esencial del culto. Depois, Después, a palavra de Deus era lida. la palabra de Dios era libre. Era lida.
La palabra de Mirada. Dios era leída. Então, às vezes, eles liam grandes porções da Escritura. Entonces ellos a veces leían grandes porciones de las escrituras. Outras vezes liam porções menores. Otras veces leían porciones menores. Algumas igrejas liam as Escrituras em diversos momentos no culto. Algunas iglesias leían las escrituras en diversos momentos del culto. Outras tinham momentos distintos, mas liam as Escrituras. Otras tenían momentos distintos, pero leían las escrituras. Depois, Después, eles pregavam a palavra. ellos predicaban la palabra. Este era o momento principal do culto, Ese era el momento principal del culto. porque eles entendiam que agora, Porque ellos entendían que ahora, com a pregação da palavra de Deus, con la predicación de la palabra de Dios, Deus iria falar ao seu povo. Dios hablaría a su pueblo. Quando eles vinham e sentavam-se nas cadeiras, nos bancos da igreja, Cuando ellos venían y se sentaban en los bancos de la iglesia, eles vinham preparados de seus lares. ellos venían preparados de sus hogares. Eles haviam orado anteriormente. Ellos habían orado anteriormente. As famílias se reuniam e oravam pelo culto. Las familias se reunían y oraban por el culto. E o chefe daquelas casas Y el jefe de aquellas casas costumava dizer: acostumbraba a decir, agora estamos indo para a igreja, ahora estamos yendo para la iglesia, porque lá Deus vai falar conosco. porque allá Dios hablará con nosotros. Preparem seus corações. Preparen sus corazones. Atenção. Atención, Preparem seus ouvidos. preparen sus oídos. Deus falará. Dios hablará. Eles não tinham a perspectiva de que era simplesmente um homem que ia falar. Ellos no tenían una perspectiva simple de que simplemente hablaba un hombre. Eles sabiam que um homem ia falar, Ellos sabían que un hombre hablaría, mas eles sabiam que Deus estava falando por meio desse homem. pero ellos sabían que Dios estaba hablando a través de aquel hombre. Então a pregação era o centro. Entonces la predicación era el Era centro. o momento em que Deus descia Era el momento que Dios descendía para abençoar. para bendecir. Era o momento em que Deus dava o alimento. Era el momento que Dios daba el Era o alimento. momento em que Deus preenchia a alma. Era el momento que Dios llenaba el alma. Era o momento em que Deus matava a sede do povo. Era el momento que Dios acababa con la sed del Era o pueblo. momento em que Deus curava os doentes espirituais. Era el momento que Dios curaba a los enfermos espirituales. As famílias iam à igreja. As famílias iam até a igreja Las familias iban a la iglesia para ouvir Deus. para oír a Dios. Eles sabiam que Deus falava. Ellos sabían que Dios hablaba. Sabiam que voltariam para os seus lares alimentados. Sabían que ellos volverían a sus hogares alimentados. Tudo o que havia no culto. Todo lo que había en el culto. A pregação era o ponto principal. La predicación era el punto principal. Vocês sabem por que o púlpito fica no meio da igreja? ¿Ustedes saben por qué el púlpito está en el medio de la iglesia? Porque ele está no centro. Porque él está en el centro. No culto dos nossos pais batistas, En el culto de nuestros padres bautistas, também dos reformados de um modo geral, también los reformados de manera general, não havia muita decoração. no había mucha decoración. Era mais ou menos como temos aqui. Era semejante a lo que vemos aquí. Algo muito simples. Algo muy simple, Para não distrair, para no distraer, para não roubar a atenção dos olhos. para no robar la atención de los ojos. Era um púlpito de madeira simples, Era un púlpito de madera simple, com a Bíblia em cima. con la Biblia encima, E Deus falando por meio do pastor. y Dios hablando por medio del pastor. Era isso que havia. Era eso lo que había. E naquela época, irmãos, En aquella época, mis hermanos, uma igreja em 1638. una iglesia en 1638. Tornaram-se 7 igrejas em 1644. Se volvieron 7 iglesias en 644. 1644. Em pouco mais de 6 anos, En poco menos de 6 años, 7 igrejas surgiram. 7 iglesias nacieron. Mais ou menos uma por ano. Más o menos una por año. Pouco tempo depois, Poco tiempo después, em 1689, en 1689, 1689, os nossos irmãos batistas convocaram uma assembleia. en 1689, nuestros hermanos bautistas convocaron una asamblea. 40 anos depois, 40 apenas, años después, haviam mais de 100 igrejas batistas. había más de 100 iglesias bautistas. Que crescimento é esse? ¿Qué crecimiento es aquello? Deus falava. Dios hablaba.
Deus salvava, Dios salvaba, Deus convencia. Dios convencía. A obra de Deus estava sendo realizada poderosamente. La obra de Dios estaba siendo realizada poderosamente. E vocês sabem onde tudo isso começava? Y ustedes sabían que todo eso comenzaba No culto, en el culto, na pregação da palavra. la predicación de la palabra. Muitos irmãos voltavam para suas casas, para suas aldeias. Muchos hermanos volvían a sus casas, a sus aldeas. E ao chegar em suas casas, eles falavam sobre a pregação. Al llegar a sus casas ellos hablaban de la predicación. Algumas pessoas da comunidade não tinham ido ouvir a pregação. Algunas personas de la comunidad no habían ido a oír la predicación. E eles falavam sobre Cristo e o que ouviram sobre o Salvador. Ellos hablaban sobre Cristo y lo que habían oído sobre el Salvador. Muitos foram trazidos a Cristo assim. Muchos fueron traídos a Cristo de esa manera. Outros, como os anabatistas, quakers Otros como los anabautistas, los cuaqueros e até católicos romanos. y hasta católicos romanos. E mesmo muitos pedobatistas reformados. Y aún muchos Pedobatistas reformados paidobautistas reformados foram alcançados fueron alcanzados porque eles pregavam. porque ellos predicaban. Muitos pedobatistas reformados Muchos paidobautistas reformados não eram verdadeiros crentes, no eran verdaderos creyentes porque foram batizados ninhos porque fueron bautizados cuando eran niños. e não eram crentes, cresceram num lar e não se tornaram cristãos. No eran creyentes, crecieron en un hogar cristiano, pero no se volvieron cristianos. Eram vistos como verdadeiros crentes, Eran vistos como verdaderos creyentes, mas não eram crentes. pero no eran creyentes. E quando nossos pais batistas pregavam, Y cuando nuestros padres bautistas predicaban, muitos destes foram também alcançados. muchos de aquellos también fueron alcanzados. Muitos. Muchos. Essa é a história primordial da Igreja Batista, dos nossos pais. Esa es la historia principal de la iglesia bautista, de nuestros padres. Eu tenho algumas aplicações para terminar. Yo tengo algunas aplicaciones para terminar. Primeiro, Primero, apenas o credobatismo é batismo bíblico. solamente el credo bautismo es bautismo bíblico. Somente adultos que creem podem ser batizados. Solamente los adultos que creen pueden ser bautizados. Isso tem uma implicação importante. Esto tiene una implicación importante. Quando alguém vem à nossa igreja, Cuando alguien viene a nuestra iglesia, de uma outra igreja, de otra iglesia, supomos que seja uma igreja bíblica, mas pedobatista, supongamos que es una iglesia bíblica, pero paidobautista, e ele deseja fazer parte da nossa igreja, y él desea ser parte de nuestra iglesia, ele precisa ser batizado. él necesita ser bautizado. Não duvidamos da sua verdadeira fé. No dudamos de su verdadera fe. Sabemos, porque o conhecemos, que são verdadeiros crentes, Sabemos porque conocemos que son verdaderos creyentes, mas não foram batizados biblicamente. pero no fueron bautizados bíblicamente. Na verdade, nossos pais diziam, não são batizados, Verdaderamente nuestros padres decían, no son bautizados, precisam ser batizados. necesitan ser bautizados. E assim são recebidos na igreja. Y así son recibidos en la iglesia. Hoje, Hoy, muitas igrejas batistas têm abandonado essa sua identidade. muchas iglesias bautistas han abandonado A sua identidade. Muchas iglesias bautistas han abandonado su identidad Por causa da amizade. por causa de la amistad. Você é amigo de um pedobatista crente. Usted es amigo de un paidobautista creyente. Você conhece bons pregadores pedobatistas. Ustedes conocen buenos predicadores paidobautistas. Então, quando um pedobatista vem à sua igreja, Entonces, cuando un paidobautista viene a su iglesia, você já supõe que está tudo certo com ele. usted ya supone que está todo correcto con él. E disse, entre a nossa igreja, você será recebido. Y le dice, entre a nuestra iglesia, usted será bien recibido. Todo pedobatista que deseja entrar numa igreja batista Todo paidobautista que desea entrar a una iglesia bautista precisa ser convencido primeiro sobre o batismo. necesita ser convencido primero sobre el bautismo. Ele precisa entender Él necesita entender que o seu batismo na infância que su bautismo en la infancia não tem nenhuma característica bíblica. no tiene ninguna característica bíblica.
e precisa de fato ser batizado. y necesita verdaderamente ser bautizado. Assim também católicos romanos, Así también los católicos romanos, que não apenas precisam ser batizados, que no solamente necesitan ser bautizados, mas precisam crer em Jesus Cristo de todo o coração. pero necesitan creer en Jesucristo de todo su corazón. Precisam abandonar a idolatria, Necesitan abandonar la idolatría, abandonar a confiança a Maria ou qualquer outro personagem bíblico da história abandonar su confianza en María o cualquier otro personaje bíblico de la e historia. olhar unicamente para o Senhor Jesus Cristo, Y mirar únicamente a nuestro Señor Jesucristo, o único Salvador. al único Salvador. Segundo ponto, Segundo punto, batismo é somente mergulho completo. bautismo es solamente inmersión completa. Para os nossos pais, Para nuestros padres, se alguém não foi batizado por imersão, si alguien no era bautizado por inmersión, mesmo batizado adulto professando fé em Cristo, aún bautizado siendo adulto y profesando fe en Cristo, nossos pais entendiam que a forma foi equivocada. nuestros padres entendían que la forma fue equivocada. Algumas pessoas batizam adultos novamente por afusão, Algunas personas bautizan adultos nuevamente por afusón, ou batizam no que é chamado de meia imersão. o bautizan de lo que es llamado media inmersión. A pessoa entra dentro de um lago La persona entra dentro de un com lago água até o seu joelho ou a sua cintura, con agua hasta su rodilla o hasta su cintura, e o ministro y el ministro toma água em suas mãos e derrama sobre a cabeça do candidato. toma agua en sus manos y la derrama sobre la cabeza Isso del também não é candidato. batismo. Eso tampoco es bautismo. Nossos pais diziam, isso não é batismo, Nuestros padres decían, eso no es bautismo, porque o batismo é como está nas escrituras. porque el bautismo es como está en las escrituras. É a morte e sepultamento. Es la muerte y sepultamiento. Romanos 6, verso 4 e 5. Romanos 6, versos 4 y 5. Paulo diz, é preciso ser sepultado. Pablo dice, es necesario ser sepultado. Sepultado juntamente com Cristo pelo batismo. Sepultado juntamente con Cristo por el bautismo. Quando o crente é levantado da água, Cuando el creyente es levantado de las aguas, isso mostra que ele será ressuscitado como Cristo, seu Salvador. eso muestra que él será resucitado con Cristo, su Salvador. Por isso o batismo é por imersão. Por eso el bautismo es por inmersión. Não é somente porque o nome batismo significa em grego mergulhar. No es solamente porque el nombre bautismo, el término bautismo significa en griego inmersión. Isso já seria suficiente. Eso ya sería suficiente. Porque mergulhar é mergulhar totalmente. Porque inmersión es sumergirse completamente. Mas nossos pais viam Mas nuestros padres que vieron na Bíblia, que en la Biblia Paulo fala do batismo como um mergulhar, como um sepultamento e como emergir, um ressurgimento. Pablo habla sobre el bautismo como inmersión, como ser sepultado y ser levantado. Por isso, somente a imersão é batismo. Por eso solamente la inmersión es bautismo. Terceiro, Tercero, é necessário que as igrejas batistas hoje es necesario que las iglesias bautistas hoy tenham conhecimento adequado da teologia da aliança. tengan un conocimiento adecuado sobre la teología pactual. Essa teologia foi pouco estudada na nossa história, Esa teología fue muy poco estudiada en nuestra historia, especialmente no século 19 e 20. especialmente en el siglo XIX y XX. Mas essa teologia Pero esa teología é o coração doutrinário dos batistas. es el corazón doctrinario de los bautistas, A teologia do pacto. la teología del pacto. Essa teologia Esa teología é o coração doutrinário da fé reformada. es el corazón doctrinario o doctrinal de la fe reformada. Ela precisa ser estudada. Ella necesita ser estudiada. E aqui eu quero abrir parêntese para um ponto importante. Aquí yo quiero abrir un paréntesis para mencionar un punto importante. Essa teologia deve ser ensinada conforme a perspectiva batista. Esa teología debe ser enseñada conforme a la perspectiva bautista. Há muitos livros de teologia pactual numa perspectiva pedobatista. Hay muchos libros sobre teología pactual de una perspectiva paido-bautista. Esqueça-os. Olvídelos. Estude teologia pactual com a Bíblia e um professor batista. Estudie teología del pacto con la Biblia y un profesor bautista. E por último, Por último, com tudo isso em mente,
con todo aquello en mente e com todo o conjunto de doutrinas da Escritura Sagrada, y con todo el conjunto de las doctrinas sagradas, venha para a casa do Senhor venga para la casa del Señor e adore o Senhor, y adore al Señor, mas adore de maneira bíblica. mas adórelo de manera bíblica. Vá às Escrituras, Vaya a las Escrituras, prepare seu coração para ouvir a palavra. prepare su corazón para oír la palabra. Deus falará com você. Dios hablará contigo. Deus poderá fazer grande obra em seu coração Dios hará grandes obras en su corazón pela sua palavra. por su palabra. Deus pode restaurá-lo. Dios puede restaurarte. Talvez você esteja caído em seus pecados. Tal vez usted esté caído en sus pecados. Quem sabe nem mesmo é um crente genuíno, Tal vez ni siquiera sea un creyente genuino, mas é pela palavra pregada, mas es por la palabra predicada, por aquilo que sai do púlpito da igreja. por aquello que sale del púlpito de la iglesia. Deus vai tirá-lo da lama do pecado e da morte. Dios te va a tirar de la inmundicia del pecado y de la muerte. Ouça a pregação. Oiga la predicación. Prepare seus ouvidos para ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Prepare sus oídos para oír lo que Dios tiene para usted. Não olhe para o irmão que está ao seu lado, No mira a su hermano que está a su lado, porque Deus fala com você. porque Dios habla contigo. Deus trouxe você Dios te trajo a ti para que você o adore para que lo adores e para que você o ouça, y para que los oigas, para que dê ouvido à sua voz. para que oyendo su voz Ouça o Senhor. oigas al Señor. Eu quero finalizar com uma breve história Yo quiero finalizar con una breve historia de uma mulher que sempre vinha à igreja com o seu marido. de una mujer que siempre venía a la iglesia con su marido. O seu marido era um bom crente, Su marido era un buen creyente, mas aquela mulher não era convencida. mas aquella mujer no era convencida. Porém, ela vinha junto com o seu marido da aldeia. Pero ella venía junto con su marido de la aldea. Ela se sentava Ella se sentaba e ouvia tudo que Deus tinha a dizer. y oía todo lo que Dios tenía para decir. E se levantava e voltava para sua casa. Se levantaba y volvía a su casa. E quando seu marido lhe questionava: "Você ouviu hoje o que Deus disse?" Cuando su marido le cuestionaba, ¿oíste lo que Dios dijo? Ela disse: "Eu ouvi o que o pastor falou, Ella decía, oí lo que el pastor habló, mas eu não estou segura que Deus disse isso. Mas eu não estou segura de que Deus disse isso." pero yo no estoy segura de que Dios haya dicho eso. E isso se repetiu por muito tempo. Aquello se repitió por mucho tiempo. Um dia, Un día, eles voltaram para sua casa. ellos volvieron a su casa E o seu marido se sentou à mesa para tomar um café antes de deitar. y su marido se sentó en la mesa para tomarse un café antes de acostarse. Ela trouxe o café Ella le llevó el café e sentou com ele. y se sentó con él. E ela disse: Ella le dijo, "Você ouviu hoje o que Deus disse?" ¿tú oíste lo que Dios dijo? E o marido levantou a cabeça, olhou para ela El marido levantó la cabeza y miró hacia ella e disse: "Você quer dizer o que o pastor disse?" y le dijo, ¿tú quieres decir lo que el pastor dijo? Ela disse: "Não, Ella dijo, no, o que Deus disse, lo que Dios dijo, porque hoje Deus falou comigo. porque hoy Dios habló conmigo. Hoje quem falou ao meu coração não pode ter sido um homem." Hoy el que habló a mi corazón no puede haber sido el hombre. E ela então começou a confessar os seus pecados. Entonces ella comenzó a confesar sus pecados. Ela disse ao seu marido: "Eu sou uma grande pecadora. Ella le dice a su marido, soy una gran pecadora. Hoje eu sei que eu sou uma mulher pecadora, Hoy yo sé que soy una mujer pecadora, mas eu também sei mas yo también sé que o Filho de Deus que el Hijo de Dios foi entregue, fue entregado, foi crucificado, fue crucificado, foi moído fue molido e seu sangue y su sangre precioso preciosa limpou os meus pecados. limpió mis pecados. Eu creio em Jesus Cristo", disse ela. Yo creo en Jesucristo, decía ella. Isso aconteceu, meus irmãos, Eso ocurrió, mis hermanos, porque ela ia ouvir o que era dito. porque ella iba a oír lo que era dicho. A princípio, ela não acreditava que Deus falava. Al principio ella no creía que Dios hablaba. No princípio, ela ouvia apenas a voz do pregador. Al principio ella solamente oía la voz del predicador. Até o dia em que Deus disse, soberanamente: Hasta que el día que Dios dijo soberanamente, "Hoje ela ouvirá a minha voz." hoy ella oirá mi voz. E ela foi alcançada. Ella fue alcanzada. Ela ouviu a voz de Deus. Ella oyó la voz de Dios. E quando alguém escuta a voz de Deus, Cuando alguien escucha la voz de Dios, há tremor, hay temor, há confiança também. hay confianza también.
Aquela mulher sentiu tremor pelos seus pecados, Aquella mujer sintió temor por sus pecados, mas também confiou no sangue de Cristo. pero también confió en la sangre de Cristo. Ela tinha absoluta certeza de que os seus pecados estavam pagos. Ella tenía absoluta seguridad de que sus pecados habían sido pagados. Creia e venha à igreja, pronta para ouvir a palavra de Deus. Crea y venga a la iglesia dispuesta a oír la palabra de Dios. Amém.